Olá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo da nossa Bíblia e nesta oportunidade estaremos falando sobre uma função dentro da Bíblia The Word chamada lista. Muito interessante, traz a possibilidade de nós salvarmos uma lista de versículos dentro de um determinado assunto. E hoje nós vamos criar uma lista de versículos com o título Salvação. Eu quero versículos que falem de salvação, para eu poder elaborar um estudo e ter ali a minha lista de versículos, tá? Eu tenho aqui uma exibição de janela de pesquisa, uma exibição de Bíblia número 2. Então eu tenho 3 janelas. Eu vou trabalhar nessas 3 janelas com a opção na primeira, na exibição do versículo, e na segunda Bíblia eu vou trabalhar com a exibição da lista, para que fique bem mais fácil entender o que nós vamos fazer agora. Vamos lá. Eu vou pesquisar versículos que falem sobre salvação. Então até já fiz uma pesquisa aqui, como vocês podem ver. Ele já trouxe alguns versículos. Eu vou dar um clique aqui em Gênesis 49:18 e vai aparecer aqui na minha exibição de Bíblia número 1 o versículo. Agora eu vou adicionar esse versículo à minha lista que eu vou salvar com o nome de salvação. Vocês podem observar que aqui, na exibição da primeira e da segunda Bíblia, todas essas exibições vão ter a opção chamada lista. Assim como tem a exibição das Bíblias e tem a opção comparar, inclusive eu já fiz um vídeo maravilhoso sobre como comparar versículos bíblicos. Se você ainda não viu, procure aí que tem um vídeo falando sobre a opção de comparação de versículos através de versões diferenciadas, tá bom? Então aqui, todos eles trazem essas opções, comparar depois das Bíblias e lista. Então, tanto faz na exibição 2 quanto na 1, vocês vão ter a opção lista. Eu vou usar a da segunda Bíblia, porque quando eu adicionar, eu já vou olhar os versículos que serão exibidos na lista. Eu já olho aqui à direita. Eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima do versículo e vou na opção adicionar. Aí ele dá o versículo que foi selecionado à lista atual de versículos. Quando eu deixo o mouse bem em cima, ele traz a opção de exibir este versículo na lista da exibição de Bíblia 1 ou na lista de exibição de Bíblia 2. Eu vou clicar na exibição de Bíblia 2 para que ele mostre logo à direita, para eu poder ter o versículo bíblico e à direita olhar a lista, tá bom? E mais um detalhe bem aqui em cima, vocês vão observar que existe uma tecla de atalho que facilita o nosso trabalho. A única coisa nela é a seguinte, é que quando eu pressiono o Ctrl e o L, ele vai mostrar esse versículo na lista desta janela, que é bem prático também, se eu quiser trabalhar somente com ela. Mas eu quero mostrar na lista da Bíblia 2, que é para eu poder olhar tanto a janela de Bíblia quanto a janela que está mostrando a lista, tá ok? Então vou dar um clique aqui, exibição de Bíblia 2, pronto. Vou pegar aqui outro versículo, aqui, o livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 36. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou copiar ou adicionar este versículo à exibição de Bíblia 2, tá? Vou descer aqui, pegar um outro, só mais um versículo para a gente trabalhar. Salmo capítulo 13, versículo 5. Botão direito do mouse, adicionar a lista, exibição, Bíblia 2. Pronto. Vamos então agora salvar essa exibição de lista, né? Vou dar um clique bem aqui neste ícone, que é o do ícone do disquete. Vou dar um nome a essa minha lista, salvação, e vou pressionar OK. Pronto, agora eu já tenho uma lista relacionada ao tema salvação. Essa minha lista já está salva. Então, agora que eu salvei a minha lista, eu vou agora ver as opções dentro desta janela que eu trago a minha lista. Eu vou trabalhar os botões aqui para a gente poder entender algumas coisas. Isso daqui é mostrar conteúdo da minha lista. Então, quando eu dou um clique, ele vai mostrar todas as listas que eu tenho salvas. Se caso eu queira ir para outra lista, basta dar um clique em cima da lista. Vamos voltar para a nossa lista de salvação.
eu tenho mais embaixo como adicionar versículos à nossa lista. Aqui basta eu buscar a referência, tá? E fazer a adição do versículo que eu quiser. Eu não gosto de usar essa opção. Vou pressionar o ESC para sair, ó. Por quê? Porque eu prefiro ir lá, verificar qual é o versículo, fazer a pesquisa, verificar o versículo para poder adicionar. Mas é uma opção que nós temos. Ok. Aqui eu tenho mais embaixo como criar uma nova lista, tá? Posso dar um clique e adicionar os versículos novamente. Bem embaixo, como nós já vimos, tem a opção de salvar. Aqui, ó, eu tenho como renomear a minha lista. O próximo botão é copiar lista de versículos. Clique para opções. Quando eu dou um clique, ó, eu tenho mais opções. Eu posso copiar o conteúdo da lista como está, mostrando a referência e o versículo completo por extenso. Posso copiar apenas as referências bíblicas, Gênesis 49:18, por exemplo, e posso copiar tudo. Essa opção vai, quando eu dou um clique aqui, ó, segurando o Ctrl, como ele indica aqui, ele vai trazer uma outra janela com outras opções que eu tenho, como configurar como é que o versículo vai ser mostrado, como aqui embaixo, ó, livro, somente o número do capítulo, número do versículo e assim por diante. Não vou me ater a explicar esta opção por enquanto, tá bom? Porque ela traz mais detalhes e o vídeo vai ficar muito longo, tá? Vou cancelar aqui. Bem embaixo você vai ter a opção de apagar a lista de versículos. Então eu posso dar um clique e ele vai perguntar se eu desejo realmente excluir esta lista de versículos, essa lista chamada salvação. Vou clicar em não, tá? E aqui eu tenho uma outra opção bem legal também. Clique para configurar o número de colunas que deseja para a sua lista. Se eu quiser mostrar a lista não em linhas e sim em colunas, eu posso escolher aqui, ó, a quantidade de colunas que será mostrada, ó. Então 4 colunas, no caso só tem 3 versículos, eu vou botar aqui 3 colunas. Então fica um versículo ao lado do outro e assim por diante. Aqui eu tenho a opção de zoom simples, aumentar ou diminuir. E aqui eu tenho outra opção chamada imprimir a lista de versículos atual. Posso dar um clique, ó, ele vai montar para a gente uma visualização como se fosse um bloco de notas, onde ele vai trazer os versículos que foram selecionados, né, que foram acrescentados à lista, com a opção já mostrando no papel, como a visualização de impressão normal, como se fosse no Word. Aí daqui eu posso imprimir, posso configurar a página e fazer essa configuração que nós já estamos acostumados, né, com nossos editores de texto, enfim. Aqui nós temos a opção pegar. Eu vou selecionar uma lista maior com mais versículos, por exemplo, essa lista aqui que eu salvei. Você vai poder dar um clique e se movimentar, ó, verticalmente com a janela de forma mais fácil. Se eu desativo, eu não vou poder fazer esse movimento, eu vou só selecionar os versículos. Com a mãozinha eu vou poder dar um clique, selecionar e arrastar, tanto para cima quanto para baixo, tá bom? Então eu uso a rolagem com essa opção.